Bom dia, irmãos. Bom dia. Feliz sábado. Estão tristes? Não? Temos que estar alegres. O momento agora é reservado para momento de saúde. Será que dá para enxergar um pouquinho? Um pouquinho? Ok. Então, estaremos falando de um tema muito importante, conhecido por muitos, desconhecido por alguns também, mas, todavia, como diz Hebreus capítulo 2, importa repetirmos sempre as coisas para estarem bem fixadas nas nossas mentes. Hoje estaremos falando, nada mais, nada menos, quando se fala de saúde, a nossa mente gira em torno dos 8 remédios naturais. Quando nós falamos dos 8 remédios naturais, o que vem em mente é... Não, a irmã Titula vai falar um dos remédios naturais. Sim, queridos, vou falar de um dos remédios naturais. Hoje estarei falando de um remédio muito importante, mas muito importante mesmo. Estarei pegando em alguns detalhes que muitos de nós temos negligenciado e é muito importante que nós, hoje, pela graça de Deus, deixamos de ser ouvinte, porque muitos sabemos e poucos praticamos. Estarei começando com uma citação muito importante que está em Ciência do Bom Viver, na página 127, falando dos remédios naturais, diz a serva do Senhor: ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercícios, regime conveniente, uso de água, confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. Podemos citar os 8? Quais são? Luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água, confiança no poder divino. Na realidade, queridos, esses 8 remédios naturais, juntando com os 10 mandamentos, nós temos 18. Não podemos separar tanto a moral como a lei de saúde. Todas fazem uma só lei, que é a lei do Senhor. Importa obedecermos todas as leis. Então, a serva do Senhor começa a dizer que a água, a luz solar, a abstinência, confiança no poder de Deus, tudo isso constitui os remédios naturais de Deus. Mas ela traz um detalhe muito importantíssimo nessa citação. Ela diz: toda pessoa deve possuir conhecimentos dos meios terapêuticos naturais. Não basta saber, devemos conhecer. Ter o conhecimento necessário desses remédios. E da maneira de aplicá-los. Muitos sabem, mas não sabem aplicá-los. O facto de teres o conhecimento não significa que você sabe aplicar esse mesmo conhecimento. É essencial tanto compreender os princípios envolvidos no tratamento de doenças, como ter um preparo prático que habilite a empregar devidamente este conhecimento. A grande questão não é você conhecer. A grande questão é como você vai aplicar este remédio para poder fazer um tratamento ou para poder curar o teu paciente. Porque muitos de nós dizem: não, a água é um remédio. Sim, é um remédio, mas tens que saber aplicar. Tens que ter o conhecimento profundo e saber aplicar, de modo a não matares o paciente. Então a serva do Senhor diz: precisamos conhecer, não simplesmente parar no conhecimento, mas saber aplicar este mesmo remédio. Hoje estarei falando de um remédio muito importante. Estarei falando da luz solar. Vamos ainda olhar para o sol. Algumas pessoas não gostam do sol. Eu antigamente odiava o sol, não gostava mesmo do sol, porque queima, deixa a pessoa escura, deixa a pessoa queimada. Muitos comentários sobre o sol. Mas desde o momento que eu me percebi que o sol é um remédio natural que Deus usa, tanto para restabelecer a saúde do ser humano, a minha atenção virou para o sol de forma diferente. Muitos de nós que estamos aqui já ouvimos falar de sol.
O sol é um remédio natural, devemos estar expostos ao sol, X hora, Y, todos temos conhecimento. Mas, tal como a serva do Senhor diz, devemos saber aplicar esse mesmo conhecimento. Porque se o irmão não saber aplicar, pode causar danos. Tudo por excesso faz mal. Uma citação muito profunda da serva do Senhor, que está em Testemunho, volume 12, ela diz assim: se quereis que vossas casas sejam agradáveis e convidativas, tornai-as resplendentes com ar e luz solar. Removei as vossas espessas cortinas, abri as janelas, suspendei as persianas e fluí a rica luz do sol. A irmã Eite começa a dizer em Testemunho, volume 2, que se queremos que as nossas casas sejam uma casa totalmente saudável, devemos remover as cortinas pesadas. Primeiro ponto muito essencial. Para a casa ou para a dona de casas, a serva do Senhor recomenda as cortinas ideais para a penetração dos raios solares dentro de casa. É importante que, ao acordarmos logo pela manhã, devemos abrir as janelas, remover as cortinas pesadas para a penetração dos raios solares dentro de casa. Por quê? Porque dentro de casa há certo tipo de bactérias que só morrem com a penetração dos raios solares. Para as casas totalmente fechadas, é uma casa que vai promover doença. Porque as casas fechadas, o irmão ou a irmã vai sempre inalar o mesmo ar. Logo, aquelas bactérias podem fazer mal à sua saúde. E ao comprarmos cortinas para a dona de casa, tem cortinas ideais, não é qualquer tipo de cortinas, não. Tem cortinas mais leves que são essenciais para as casas. A serva do Senhor diz que devemos abrir as janelas, as portas, e nós sabemos que as janelas recomendadas não são esse tipo que estamos a ver aí, não é recomendada pela saúde, tá? Para as pessoas que vão construir casas no campo, nós precisamos optar pelo ideal. Ter umas janelas mesmo que permite a penetração dos raios solares dentro de casa. Vitamina D3. As pequenas quantidades de radiação promovem a síntese desta vitamina na pele. Ela ajuda a fortalecer os ossos e, portanto, evita o raquitismo e problemas ósseos. Queridos, precisamos compreender que as radiações solares, quando entram em contato com a nossa pele, elas vão promover vitamina D3. E essas vitaminas D3 é essencial para o fortalecimento dos nossos ossos e também do nosso sistema imune. Nós vamos aprender quais são as importâncias dos raios solares, ou seja, a vitamina D3 para o nosso organismo. Falando de banho solar, nós temos o conhecimento que das 6 às 10 é os horários ideais para tomarmos banho de sol. Mas algo muito importante, para bebês, nós durante muito tempo ouvimos o mito dos nossos pais que as crianças recém-nascidas, muito pequenas, não podem sair fora. Algumas pessoas guardavam as crianças até 4, 5 meses. Esses mitos dos nossos antepassados. Mas, segundo a ciência, é recomendável criança de 1 mês, no máximo 3 semanas a 4 semanas, 1 mês, pode sim estar posta ao sol para receber a vitamina D3. 3 minutos é suficiente. Para uma criança de 4 meses, a mãe deve pegar na criança, tirar a roupa ou colocar uma roupa de algodão durante 3 minutos. Para ver se soa assim bem bonitinho. Durante 3 minutos, não pode exceder. Para bebê, a mãe deve cobrir a cabeça, um pormenor muito importante. Não pode deixar a cabeça da criança assim exposta, não. 3 minutos, pega a cabeça do bebê de 1 mês, vai cobrir a cabeça do bebê, a parte de frente e a parte de trás. Isso porque isso vai ajudar. Os raios ultravioletas do sol, ao entrar em contato com a pele da criança, vai ajudar no fortalecimento dos ossos. O cálcio e o fósforo que esses raios vão transmitir à pele da criança vai ajudar a criança a crescer de uma forma mais saudável. Então cai aqui o mito de que crianças de 1 mês, 2 meses não podem tomar banho de sol. E de acordo com os dias,
Se hoje ele tomou 3 minutos, a criança, amanhã pode acrescentar mais 3 até chegar no nível de 45 minutos. Para salientar um ponto muito importante, que 3 vezes ao dia é essencial, tá? 3 vezes ao dia é essencial. Mas para os adultos, devem começar com 10 minutos. Isso porque vamos aprender uma tabela muito essencial, uma regra muito importante para tomarmos banho de sol. Para os adultos podem começar com 10 minutos, vão acrescentar, se hoje começaram com 10 minutos, o outro dia vão acrescentar mais 10 até chegar no intervalo de 45 a 60 minutos, estar posto ao sol. Essa tabela não está a ser bem vista pelos irmãos. Algo que precisamos compreender. Queridos, os tipos de pele é essencial para tomarmos banho de sol. O que é bom para mim não significa que será bom para ti. Nós devemos conhecer os tipos de pele. Tem pele do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3, do tipo 4, do tipo 5 e do tipo 6. Conhecendo o tipo de pele, você saberá quais são os minutos que você deve ser posto ao sol. Se a irmã Titula disse que para adulto deve começar com 10 minutos até atingir os 45 a 60 minutos, você deve saber o teu tom de pele de modo a não exceder... Maranata? Ok, vamos manter silêncio. Você deve saber o teu tom de pele de modo a não exceder, não criar fartura na tua pele. A pele do tipo 1, normalmente as peles do tipo 1 são aquelas que queimam com facilidade. Tipo para albinos, tá? Existem vários tipos de albino. Há aqueles albinos que nós conhecemos de albinos e há aqueles que têm uma inclinação de albinos, são de linhagem de albinos. Para esses tipos de pessoa, não pode estar exposto ao sol como uma pessoa normal, de pele do tipo 5 ou do tipo 6. De acordo com a tabela, eu pude ver que a minha pele está nesse nível, do tipo 5 ao tipo 6. Por quê? A pele do tipo 5 e do tipo 6 são aquelas que normalmente nunca queimam. Mas já há pessoas que são do tipo 3, queimam com facilidade. Por isso é que nós conseguimos ver que há cremes que se a irmã fulana usar, não vai lhe queimar com facilidade. Mas se a irmã ciclana usar, logo que meter na pele, logo vai ficar queimada. Então, para seguirmos essa regra, tomar banho de sol, você precisa saber o tipo de pele que você tem, de modo a não exceder. Temos outra tabela muito importante, respeitar os tempos, as épocas, é muito essencial. Primeiro, deves conhecer o tipo de pele que você tem para poder tomar o banho de sol de acordo com a regra, de acordo com o teu tipo de pele. Segundo, você deve saber as épocas, porque, por exemplo, na estação de novembro a fevereiro, novembro, dezembro, janeiro a fevereiro, pessoas de pele do tipo 1 devem tomar banho de sol no máximo 10 a 15 minutos. Já pessoas do tipo 5, do tipo 6, que é do meu tipo, que não queima com facilidade, devem estar no intervalo de 45 a 60 minutos. Outro pormenor muito importante, no tempo de março, abril, junho, julho e agosto. O intervalo para tomarmos o banho do sol, nós sabemos que o sol não abre muito cedo nessa época. Por volta das 10, em alguns locais, 10, 12, 13, 14, em alguns locais também o sol vai. Para as pessoas do tipo 1, devem estar expostas ao sol 5 a 10 minutos. Então, nós devemos apanhar o sol de acordo com a época também e o tom de pele. Por isso, a serva do Senhor diz que não basta ter o conhecimento do remédio, mas deve saber como empregar esse mesmo remédio. Porque se você não saber o tom de pele do teu paciente, você simplesmente vai dizer, não, eu aprendi que você deve estar exposto ao sol durante 45 minutos. E a pele do teu paciente pode danificar. Você diz, não, o seu medicamento, como é que a pele danificou? Sim, porque você não sabe o tipo de pele do teu paciente. Então, é muito importante que cada um de nós saiba o tipo de pele e saber o intervalo que deve estar exposto ao sol. Vamos avançar. Vamos falar de alguns benefícios da helioterapia. A helioterapia é o tratamento através do sol. Primeiro benefício.
O sol tonifica a pele. Há muita gente que está aqui e tem pele seca, não tem brilho, mas usa creme, usa óleo, mas depois se pergunta, o problema é o quê? Claro, não toma banho de sol. Não tem, está na carência de vitamina D3 no organismo, logo a pele está seca. Então, todo aquele que no intervalo das 6 às 10, das 16 em diante, fica exposto ao sol, se estás a começar hoje, 10 minutos, vai subindo 10, 20, 30, até chegar no intervalo de 45 a 60 minutos, está exposto ao sol. Fazendo isso, recomendo 3 vezes ao dia, é o suficiente para termos a quantidade de vitamina D3 que o nosso organismo precisa. Algumas pessoas têm tanta pressa, correrias de um dia. Faça um calendário. Faça um calendário. Então, tomar banho de sol vai ajudar a tonificar bem a tua pele. Não vais ter uma pele ressecada. Vais ter uma pele bem tratada e hidratada. Segundo ponto, melhora as vias respiratórias. Ajuda no tratamento de bronquites para crianças. Estamos num tempo de chuvas. É essencial, não cobrimos muito as crianças. Diz a serva do Senhor, devemos colocar os nossos filhos com roupas arejantes, deixar brincarem ao sol. Por isso é que no campo isso é mais fácil. Põe a criança ali, vai brincando, ar puro, todos os remédios aí com a criança. Então, tomar banho solar vai ajudar também a tratar bronquite, sinusite, para quem sofre de sinusite tipo eu, resfriado e mesmo reações alérgicas. Há muita gente alérgica. Então, para paciente ou para pessoas que têm alergia, devemos recomendar banho de sol. Realçando que devemos saber o tom de pele da pessoa, para sabermos os minutos ideais que essa pessoa deve estar exposta ao sol. Outro benefício. Fortifica o sistema circulatório. Pode ser usado na cura de anemias, hipertensão ou hipotensão, desacelera o coração, baixa o grau de colesterol e impedindo o acúmulo excessivo de gorduras corporais e açúcar no sangue de diabético. Então, para pessoas que sofrem também de diabetes, para as pessoas que sofrem de hipertensão ou hipotensão, devem se tomar banho de sol. Eu pergunto, quantos são hiper? Quantos sofrem de hipertensão aqui? A irmã. Hipotensão. Pressão baixa. Ok. Então, devem estar postos ao sol. Vai fazer muito bem. Para pessoas diabéticas também ajuda. O sol também ajuda a queimar algumas calorias no nosso organismo. Outro benefício. Melhora a defesa do corpo, aumentando os glóbulos vermelhos e os brancos no sangue, melhorando a defesa do corpo contra anemias, bronquites crônicas, doenças autoimunes e vários tipos de câncer. Aumenta a fertilidade e controla o açúcar no sangue e também a ansiedade, tá? Muitos benefícios que o sol tem. Vamos anotar. Para o sistema nervoso, muito importante. É notável o efeito do sol sobre o humor. Há pessoas muito amarguradas. Você está no táxi, você só lhe tocou um pouquinho. Nós vimos pessoas assim, totalmente estressada. E também no nosso seio, você vê que o parceiro, a parceira, a mãe, o pai, todos acordando já bem estressada. Tem um pormenor aí muito importante. Os raios ultravioleta do sol, quando nós apanhamos banho do sol, vai acrescentar o nosso humor. Isto é, permite maior liberação de endorfina, hormônio que favorece o humor. Então, todas as pessoas amarguradas, estás amargurada? Vem, filha, vem, filho. Fica ainda um pouquinho exposto ao sol. Tá? Vai lhe ajudar a liberar endorfinas. E não simplesmente endorfinas. Principalmente em caso de fraqueza dos nervos, depressão para pessoas depressivas,
a alternância de humor, a ansiedade ou nervosismo, a exposição ao sol estimula a liberação de substância do prazer. Também vai liberar a serotonina, a dopamina e a endorfina. Então, hormônios de prazer, aqueles hormônios que as pessoas liberam quando estão ao lado de alguém que gostam, que amam. A dopamina, a endorfina, não simplesmente vai elaborar, vai liberar a endorfina, vai ter um bom humor, mas também hormônios de prazer, a dopamina. Então, toda pessoa amargurada, mal-humorada, estressada, não se batam muito. Filho, vem. Fica aqui ainda um pouquinho. Uns 20 minutos, ele vai liberar esses hormônios. Não simplesmente o sol ajuda, mas também o descanso. Porque na medida em que mesmo no intervalo das 22 até mais em diante, o nosso organismo em si vai liberando esses tipos de hormônios. Por isso é que você vê pessoas que dormem muito tarde, que não tomam banho de sol, são muito amarguradas. Porque não tem namorado, não tem marido. Não, nem sempre é isso. É mesmo falta de um remédio bom no corpo. Porque não está a liberar esses hormônios. Não tem como estar bem. Outro menor, os benefícios do sol no sistema muscular esquelético também ajuda. Isso é, para as pessoas que sofrem de osteoporose, é muito importante, problemas dos ossos, é muito importante que essas pessoas ficam expostas ao sol por 15 minutos, de modo os raios ultravioleta do sol a entrar em contato com a pele, né? Fazer o acréscimo de cálcio e fósforo, que vai ajudar a fortalecer os ossos das pessoas que sofrem desse tipo de patologia. Então, nós precisamos que, como um povo, antes de ensinar, precisamos viver. Porque há muita gente amargurada, muita gente se queixando com dor, muita gente acordando frustrada. Precisamos viver dos 8. Tá? Precisamos viver dos 8 ou dos 18 remédios naturais. Melhora a função do sistema digestivo. Quando nós terminamos de comer, é importante nós fazermos caminhada, tá? Cabeça erguida, uma caminhada, ar puro, nesse nosso ar. Precisamos realçar que para vivermos na realidade os 8 remédios naturais, a cidade não nos ajuda, porque o nosso ar aqui não presta, a água, tudo aqui não está em bom estado. Então, quando nós comemos, é importante fazer caminhada. Não conseguem dar conta que quando você come um bom fungo, a vontade é dormir? Eu já senti isso muitas vezes. Então, é recomendável nós fazermos caminhada com a cabeça erguida. Caminhar ao sol após as refeições vai acelerar a digestão e vai facilitar a absorção dos nutrientes. É muito importante você fazer caminhada, porque aquilo que você comeu, para ajudar o organismo a absorver esses nutrientes, você precisa fazer caminhada, estar exposto ao sol. Isso vai ajudar muito na digestão. E por fim, vamos terminar com o livro de Eclesiastes, capítulo 11, verso 7, né? Eclesiastes, capítulo 11, verso 7, o salmista diz algo muito importante. Certamente suave é a luz e agradável é aos olhos ver o sol. Então, o salmista, ele conhecia a importância da luz solar. E nós sabemos que a verdadeira luz é quem? É Cristo. E precisamos diariamente contemplar essa luz, de modo que os raios do seu caráter estejam totalmente imputados em nós. Então vamos deixar um momento de perguntas, comentários para mais tarde. Era isso que eu queria partilhar com os irmãos, mais do que teoria. Vamos mesmo colocar em prática. Toda pessoa que é estressada, mal-humorada, vamos mesmo estar, até poderíamos pelo menos 2 minutos ficar um pouquinho no sol para... tá? Era tudo que eu queria partilhar com os irmãos, que seja para nós uma oração à vontade de Deus, amém? Amém. Amém. Amém.